Estou sempre pronto para aprender, apesar de eu nem sempre gostar de ser ensinado. Podemos até ter nossas divergências com o autor dessa frase, mas, na minha opinião, essa citação é muito pertinente ao assunto que quero tratar aqui, então decidi não desperdiçá-la. Olá, tudo bem? Nesse vídeo vou te apresentar a abordagem da aprendizagem baseada em projetos. Sei algumas coisas sobre o assunto, porque esse foi o tema de pesquisa que realizei no meu doutorado. Vou te mostrar um pequeno percurso histórico, vários nomes que se dão a essa abordagem, algumas características que a definem, exemplos de projetos, suas vantagens ou benefícios e suas desvantagens e críticas. Se você procura uma maneira diferente de ensinar e aprender línguas daquela que você está acostumado ou acostumado a ver por aí, acredito que essa seja uma alternativa interessante. Vamos falar um pouquinho do histórico dessa abordagem. Suas origens remontam ao início do século XX. A primeira tentativa que se tem notícia de se trabalhar com projetos com fins de aprendizagem aconteceu na área do ensino de agricultura, realizada nos Estados Unidos pelo especialista em eficiência David Snedden. Depois disso, o método de projetos foi desenvolvido e popularizado por William Hurd Kilpatrick, aluno do reformador educacional John Dewey. O veículo que popularizou essa abordagem foi o panfleto de Kilpatrick, intitulado The Project Method, publicado em 1918. As ideias defendidas por Kilpatrick nesse panfleto são consideradas uma reconstrução do método baseado em problemas de Dewey, no qual se propunha um aprendizado a partir da experiência dos estudantes em resolver problemas do mundo real. Na área específica do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, o trabalho com projetos surgiu como resposta à insuficiência percebida em relação à hipótese do input defendida pelo linguista Stephen Krashen. Input seria tudo aquilo que recebemos, por assim dizer, em relação à língua, quando interagimos por meio dela, tudo aquilo que escutamos, vemos e lemos. Grosso modo, segundo a teoria de Krashen, para desenvolvermos nossa capacidade de interação na língua que estamos aprendendo, seria suficiente estarmos expostos a esses inputs compreensíveis, ou seja, amostras de língua que sejam um pouco mais complicadas do que a nossa prévia capacidade de compreensão. Diferentemente, os proponentes dos projetos perceberam que somente expor as estudantes e os estudantes a inputs compreensíveis não era suficiente para que elas e eles desenvolvessem sua proficiência, mas era necessário também que se produzissem outputs compreensíveis, quer dizer, era necessário que as aprendizes e os aprendizes pudessem se envolver em negociações e interações significativas enquanto aprendiam a língua. Dito de outra maneira, não era suficiente escutar diálogos, músicas, assistir filmes e ler textos para se aprender a língua. Era preciso também produzir os próprios diálogos, os próprios textos. E o trabalho com projetos proporcionaria isso. Assim, os defensores do trabalho com projetos afirmam que ele dá às alunas e aos alunos a oportunidade de reciclar a língua e as habilidades conhecidas e usá-las em contextos naturais. Agora que você sabe de onde surgiu a abordagem, acho importante que você saiba que ela é chamada de maneira diversa, dependendo de quem está lidando com ela. Veja a variedade de termos que podemos encontrar: instrução baseada em projetos, trabalho por projetos, método de projetos, abordagem por projetos, abordagem orientada por projetos, aprendizagem baseada em projetos. E ainda, projetos de trabalho, projetos de aprendizagem, pedagogia de projetos, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem investigativa, aprendizagem autêntica, aprendizagem por descoberta. Coloco todos esses termos como designando a mesma abordagem de ensino-aprendizagem porque eles são definidos conforme características comuns que apresentam. A primeira característica que posso apontar dessa abordagem é que as aprendizes e os aprendizes se envolvem em atividades de longo prazo, durando geralmente várias semanas, até que se chegue ao resultado final planejado.
E esse resultado final é a concretização de um produto idealizado no início do projeto, como por exemplo a criação de um vídeo, de um jogo de tabuleiro ou de uma intervenção social. Assim, as alunas e os alunos começam o projeto com esse produto final em mente e trabalham durante semanas para concretizá-lo. Mas veja que o mais importante para o aprendizado não é o produto, mas o processo para se chegar até ele. Imagine todo o trabalho de se criar um vídeo em inglês, toda a pesquisa acerca do tema, a elaboração do roteiro, a gravação do áudio na língua estrangeira, entre outras atividades. É aí que acontece a interação e a prática na língua e todo o potencial para a aprendizagem. Por conta de todo o processo para se conseguir entregar o produto final, uma característica fundamental do trabalho com projetos de aprendizagem é o planejamento que deve sempre estar presente. Outra característica que se aplica aos projetos com fins de aprendizagem é que eles são propostos com vistas a experiências que aconteceriam no mundo real, por assim dizer. Ou seja, as estudantes e os estudantes fazem suas produções pensando em como elas funcionariam fora do ambiente acadêmico escolar. Assim, os trabalhos não são realizados somente para a apreciação e avaliação do professor, mas para se fazerem presentes fora dos muros da escola. Mais uma característica da aprendizagem baseada em projetos é que quem está aprendendo por meio dessa abordagem se envolve em diversas atividades ou tarefas individuais e cooperativas. Voltemos ao exemplo da criação do vídeo. Como eu já disse, para se chegar ao resultado final desejado, deve-se pesquisar sobre o tema, elaborar o roteiro, gravar narrações, editar, entre outras atividades. E geralmente isso é feito cooperativamente, não só entre os membros do grupo que está desenvolvendo o projeto, mas também com o professor e com pessoas exteriores à turma, como especialistas que podem dar dicas a respeito do assunto tratado ou entrevistados que aparecerão no vídeo, por exemplo. Então, nos projetos, invariavelmente há coleta, análise e relato de dados e se busca resolver problemas. É importante também dizer que nessa abordagem são as alunas e os alunos que decidem sobre o que e como irão estudar ou aprender a língua. Por isso se diz que esta é uma abordagem centrada no aluno. E como você pode imaginar, a professora ou o professor não cumpre o papel tradicional de ir para a frente da classe explicar os tópicos a serem estudados, passar as tarefas e corrigi-las. Ela ou ele trabalha como um mediador, aconselhando as aprendizes e os aprendizes em quais caminhos seguir. Em vista disso, nessa maneira de ensinar e aprender, não se tem como objetivo inicial tratar de certos tempos verbais, vocabulário específico ou tipos ou gêneros textuais, mas sim conteúdos. Conteúdos esses que, no final das contas, são os próprios produtos finais almejados no início do processo. É claro que, para se chegar ao produto final, os proponentes dos projetos terão que lidar com objetivos linguísticos específicos, mas a questão é que esses não são o que a princípio se busca aprender. Deixa eu tentar explicar de outra maneira. De início, o que se busca aprender não é o present perfect ou o gênero textual tirinhas, por exemplo. Aqui o objetivo é aprender a como produzir um vídeo tutorial de maquiagem, ou como criar um jogo de tabuleiro, por exemplo. No caso desse último, durante o processo do projeto, as estudantes e os estudantes irão descobrir que para a confecção das regras do jogo, deverão utilizar os chamados imperativos e verbos modais, e terão uma ideia dos gêneros textuais regras de jogo e jogo de tabuleiro. Mas esses conhecimentos são meios para se concretizar o projeto, e não as principais finalidades da aprendizagem. Dessa forma, quem defende a aprendizagem baseada em projetos afirma que ela leva a uma integração autêntica de habilidades e processamento de informação de fontes variadas, espelhando tarefas do mundo real. Uma nota quanto à diferenciação dos tipos de projetos. Henry propõe que há dois extremos, com variações entre eles. De um lado, os estruturados e de outro, os não estruturados. Nos projetos considerados estruturados, os tópicos e materiais a serem utilizados
já vêm prontos para as alunas e os alunos, sendo estipulados pelo professor ou produtor do material didático. O oposto seriam os chamados projetos não estruturados, nos quais as estudantes e os estudantes decidem sobre o que fazer e como proceder em seus projetos. Eu tendo a avaliar os projetos mais não estruturados como melhores para a aprendizagem, pois aqueles mais estruturados perdem a centralidade do aluno, algo crucial nesse tipo de abordagem, na minha opinião. Como exemplos de projetos que podem ser elaborados pelas estudantes e pelos estudantes, posso citar a criação ou adaptação de jogos físicos ou digitais, a produção de textos literários ou cotidianos, como poemas, contos, crônicas ou cartas para autoridades, a criação de audiobooks, de websites, a concepção de documentários, vídeos tutoriais ou de paródia, a produção de um jornal escrito ou de um telejornal a respeito da comunidade onde vivem. As possibilidades são inúmeras, como você pode ver. Ok, mas por que você deveria colocar em prática a aprendizagem baseada em projetos? Eis algumas vantagens e benefícios da abordagem. Bom, em primeiro lugar, me parece que ela é uma alternativa à educação bancária. Essa metáfora representa um tipo de educação criticada por Paulo Freire, que funcionaria da seguinte maneira: os estudantes são considerados como não tendo nada a contribuir para o seu aprendizado. Seriam como recipientes vazios, ou contas zeradas, e o trabalho do professor seria depositar o conhecimento nas suas cabeças por meio de suas explicações em forma de aulas, e também de suas avaliações para se certificar que o conhecimento ficou depositado. Parece familiar? Diferentemente, o trabalho com projetos possibilitaria às alunas e aos alunos buscar construir seu conhecimento e resolver problemas sem se concentrar no professor, mas realizando pesquisas tanto individuais como em grupo. Dessa forma, os papéis desempenhados por aprendizes e professores são diferentes daqueles tradicionais. Além disso, esse novo papel desempenhado pelas alunas e alunos pode levá-los a desenvolver criatividade, liderança, espírito de cooperação e maior tranquilidade em aceitar desafios na resolução de problemas, entre outras capacidades. Outra grande vantagem, na minha opinião, de se trabalhar com projetos no ensino-aprendizagem de línguas é que as aprendizes e os aprendizes lidam com a língua da maneira como ela acontece na vida social, e não como ela aparece sistematizada de forma artificial em livros didáticos e manuais de gramática. Você já ouviu alguém se queixar de ter estudado inglês durante longos períodos e não conseguir compreender diálogos de um filme ou uma palestra nessa língua? Essa pode ser uma razão, mas isso é somente parte do problema. A língua é dinâmica, instável, muitas vezes imprevisível. Assim, não dá para colocá-la dentro de um livro e esperar que as pessoas interajam por meio dela somente daquela maneira. Aliás, o que se põe nesses tipos de livros são recortes idealizados retirados das falas de algumas pessoas específicas em determinadas situações. Afinal, as pessoas não saem por aí com uma gramática debaixo do braço e a consultam quando vão conversar com alguém, não é mesmo? Pelo contrário, cada pessoa interage de maneira diversa e uma mesma pessoa também fala de maneiras diferentes dependendo da situação. Pense em como você fala com seus amigos e apresentando um trabalho na escola ou faculdade, por exemplo. Não é a mesma coisa, né? Assim, as estudantes e os estudantes em seus projetos se deparam com uma grande diversidade de formas nas quais a língua se apresenta, ou seja, se elas e eles pesquisam vídeos de paródia ou palestras acadêmicas, vão encontrar línguas diversas, por assim dizer. E as diferenças não param por aí. As pessoas que aparecem nas pesquisas vão falar de jeitos diferentes também, dependendo de onde elas são, sua idade, se é homem ou mulher, enfim, dependendo de suas histórias de vida. Isso abre as portas para outro benefício da abordagem por projetos. Se por um lado a professora ou professor perde a segurança da gramática padronizada, que pode ser conferida nos manuais, por outro lado, elas e eles têm a oportunidade de aprender muito sobre assuntos variados.
Eu, por exemplo, aprendi com minhas alunas e alunos a como entender e falar sobre maquiagem e organização de atividades religiosas em inglês, assuntos que eu desconhecia até então. Outro benefício muito importante, a meu ver, de se trabalhar com projetos é que as pessoas que procuram aprender dessa maneira podem fazer valer suas identidades e investir no seu aprendizado. A pesquisadora radicada no Canadá chamada Bonnie Norton define identidade como a maneira como uma pessoa compreende seu relacionamento com o mundo, como este relacionamento é construído através do tempo e do espaço e como a pessoa compreende as possibilidades para o futuro. Veja, cada aprendiz percebe seu relacionamento com o mundo de maneira diferente, em várias instâncias, como mulheres, como homens, como líderes, como seguidores de ordens, estudantes, professores, trabalhadores, esportistas, mães, artistas e por aí vai. E mesmo nessas instâncias, há diferenças. Uma mulher que se compreende feminista vai se ver diferente de outra mulher que não se compreende de tal forma. Um professor que se acha inovador vai se perceber diferentemente de outros e assim por diante. Além disso, todas essas identidades que carregamos metaforicamente mudam e vão sendo construídas ao longo do tempo. Agora, vamos tentar trazer esse conceito de identidade para a sala de aula. Em circunstâncias nas quais o aprendizado se guia por um livro didático, todas as alunas e alunos deverão seguir o tema da unidade, seja ele sobre como pedir um café ou como nomear as peças de um carro. Nesse exemplo, parece não haver muito espaço para se trabalhar com as identidades de aprendizes que não se identificam com tais temas, a não ser por meio da resistência por parte delas e deles, o que resulta, geralmente, em não realizar as atividades propostas ou realizá-las forçosamente. Por outro lado, nos projetos, seus proponentes têm maior espaço para trazer tópicos que se identificam com suas identidades, encorajando assim uma maior atividade por parte das estudantes e dos estudantes. Nesse quesito, me lembro de um aluno que trabalhava com programação e, como projeto, criou um jogo digital. Outro se via como bom cozinheiro e resolveu ensinar uma receita por meio de um vídeo tutorial. E pensando nas possibilidades para o futuro, uma estudante que queria se tornar tradutora ficava até depois do término do horário das minhas aulas trabalhando na produção de legendas para o documentário que seu grupo estava produzindo. Assim, podemos dizer que as aprendizes e os aprendizes de língua investem em seu aprendizado, isso é, realizam ações que acreditam ser benéficas para que aprendam a língua. Investimento é um conceito também trabalhado por Bonnie Norton e diz respeito ao fato de estudantes investirem seus esforços, seu tempo, sua paciência quando entendem que esse investimento vai gerar um retorno, seja de bem-estar, de desenvolvimento de conhecimento ou de formação profissional, como acredito ser o caso da minha aluna que desejava se tornar uma tradutora. E na minha opinião, os projetos são muito propícios para fomentar esse tipo de investimento. As próximas vantagens que vou apresentar dizem respeito a documentos oficiais que tratam do ensino no Brasil. Na educação básica, para o ensino médio, as orientações educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais, as chamadas PCN+, publicadas em 2002, sugerem, para a área de língua estrangeira moderna especificamente, que se trabalhe com projetos e situações desafio. No caso da educação superior, o parecer número 776 de 1997 do Conselho Nacional de Educação, que orienta para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação em geral no país, apresenta como princípios para esses cursos práticas de estudo e pesquisa independente e individual para se chegar à autonomia do aluno. Esses são princípios que podem ser alcançados por meio dos projetos de aprendizagem, devido às características que elenquei anteriormente.
No caso específico dos cursos de letras, que são, afinal, os cursos que formam os professores de línguas, as diretrizes curriculares também se preocupam com a existência de uma estrutura que fomente a autonomia, o trabalho em equipe e a capacidade de resolver problemas das alunas e alunos. E como você pôde observar, todas essas características são apontadas pelos especialistas como estando presentes na abordagem da aprendizagem baseada em projetos. Outro benefício que podemos considerar no trabalho com projetos, especificamente no ensino de línguas estrangeiras, é que esse tipo de trabalho fornece oportunidade de produção de output compreensível, como eu expliquei anteriormente. Também combate a passividade das estudantes e dos estudantes, já que elas e eles não devem esperar instruções da professora ou professor sobre o que fazer. E um último benefício da adoção da abordagem por projetos que vou citar é que ela possibilita às professoras e professores em formação vivenciarem uma nova maneira de aprender e ensinar. Não é raro que na formação de professores se estude diversas abordagens de ensino-aprendizagem, mas somente no plano teórico, sendo que nas aulas de língua propriamente dita, os procedimentos ficam restritos a uma única abordagem. E o que é mais comum acontecer é que as professoras e professores ensinam da maneira como aprenderam. Trabalhar com projetos é uma maneira de fazer com que as professoras e professores em formação tenham a experiência em primeira mão de como é aprender de uma forma alternativa àquelas tradicionais, e assim poderem posteriormente ensinar dessa maneira diferente. Como desvantagens para se pôr em prática a abordagem por projetos que alguém poderia apontar, posso comentar sobre a exigência de tempo e dedicação para esse tipo de trabalho, que os professores não teriam devido ao excesso de conteúdo a cumprir. Isso acontece especialmente pelo fato de a abordagem baseada em projetos ser em geral adotada como uma atividade complementar em sala de aula. Isso está ligado a uma crítica corrente a esse tipo de trabalho, que, segundo a essas pessoas, não seria eficiente para a preparação das alunas e alunos para o vestibular ou avaliações similares, pois não estaria preocupada em cumprir conteúdos específicos cobrados nesses tipos de provas. Algo que pode prejudicar o andamento dos projetos é o fato de alguns alunos não estarem dispostos a investir nesse tipo de aprendizado. O investimento que mencionei anteriormente também diz respeito às práticas linguísticas que ocorrem em sala de aula, e se alguém não acredita que aquelas práticas relacionadas aos projetos vão dar retorno em termos de proficiência da língua, consequentemente não vão gastar seu tempo e esforço para tanto. Tive a experiência de receber em avaliação anônima esse tipo de resistência quanto ao trabalho com projetos. Em linhas gerais, a avaliação afirmava que aquele tipo de trabalho era uma perda de tempo. Claro que fiquei chateado na ocasião, mas estou certo que isso acontece com qualquer abordagem que se adote. Outro tipo de contratempo que pode acontecer são os conflitos nos grupos, algo que não está relacionado especificamente à abordagem baseada em projetos, mas à convivência entre os estudantes e sua diversidade de opiniões e maneiras de proceder. Agora, estreitamente relacionada à abordagem por projetos, é a dificuldade de aprendizes com o planejamento dos projetos e sua execução, já que não é comum em nossa experiência escolar sermos solicitados a tomar a frente do processo de aprendizagem e assumir as decisões sobre o que e como aprender. Isso leva tempo e é preciso ter paciência para dar conta disso. Também comum nessa abordagem é a presença constante da incerteza e da instabilidade, já que não é possível encontrar as respostas ou soluções em um único material didático para os problemas encontrados em sala de aula. Isso causa insegurança não só nas alunas e alunos, mas também nas professoras e professores. Contudo, como eu disse antes, é assim que a língua acontece na vida social, de maneira dinâmica, instável e incerta. O que precisamos sempre é negociar os sentidos, mesmo na língua que consideramos como nossa ou nativa.
Agradeço a sua paciência em me ouvir puxar sardinha para essa abordagem pela qual tenho grande consideração. Mas quero deixar claro aqui que não considero a aprendizagem baseada em projetos como uma espécie de salvação para o ensino-aprendizagem de línguas, ou a melhor e única abordagem a ser adotada. Pelo contrário, a vejo como uma alternativa entre várias outras com as quais também trabalho. Acredito e defendo que é importante para professores e aprendizes ter um leque variado de alternativas quanto a isso. Espero que você veja também dessa forma depois do que apresentei aqui. Na descrição desse vídeo você encontra referências de obras sobre a abordagem por projetos, caso queira conhecer mais a respeito. Aproveite e até a próxima!